Já imaginou uma cidade que foi literalmente engolida pelo fogo e que continua queimando até hoje? Pois é, essa não é uma história de ficção. É a realidade de Centralia, uma pequena cidade na Pensilvânia, nos Estados Unidos, que se transformou em um dos lugares mais misteriosos e assustadores do planeta. Uma cidade que arde sob a terra há mais de 60 anos e que serviu de inspiração para a atmosfera sinistra do famoso jogo e filme Silent Hill. A história de Centralia é um lembrete sombrio de como um pequeno erro pode ter consequências devastadoras e duradouras. Vamos viajar no tempo e entender como essa cidade se tornou um portal para um inferno subterrâneo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir é tão real quanto inacreditável. Tudo começou no fatídico ano de 1962. Naquela época, Centralia era uma cidade mineira próspera, com pouco mais de 1.000 habitantes. A vida girava em torno do carvão, o ouro negro que sustentava a economia local e alimentava os sonhos das famílias que ali viviam. O subsolo era um labirinto de túneis e veios de antracito, um tipo de carvão de altíssima qualidade. Em maio daquele ano, pouco antes do feriado do Memorial Day, a cidade precisava se livrar do lixo acumulado. A solução encontrada foi simples e, aparentemente, inofensiva: levar tudo para um aterro sanitário localizado numa antiga cava de mina a céu aberto e atear fogo. Essa era uma prática comum na época, um método rápido para limpar a área. Só que dessa vez, algo deu terrivelmente errado. Os bombeiros voluntários que iniciaram a queima não perceberam que o fogo, em vez de se apagar, encontrou uma abertura, uma fenda não selada no fundo da cava, que levava diretamente a um labirinto de minas de carvão abandonadas logo abaixo da cidade. Foi como acender um pavio. As chamas se infiltraram no subsolo e alcançaram uma camada de antracito. O resultado? O chão sob Centralia começou a queimar lentamente, em um incêndio que ninguém conseguiu, e ainda não consegue, apagar. Um fogo que arde silenciosamente, fora de vista, mas que transformaria a cidade para sempre. No início, ninguém deu muita importância. Parecia um problema pequeno localizado, mas o fogo subterrâneo não era um incêndio comum. Ele se espalhou como um câncer pelas veias de carvão que cruzavam o subsolo da cidade. As chamas invisíveis consumiam o combustível fóssil, liberando um calor infernal e uma mistura de gases tóxicos, como monóxido de carbono, dióxido de enxofre e metano. Aos poucos, a superfície começou a mostrar sinais assustadores. O chão em alguns quintais ficou tão quente que a neve derretia no inverno. Rachaduras começaram a surgir nas ruas e calçadas, liberando colunas de fumaça e um vapor com um cheiro forte e desagradável de enxofre. Em alguns pontos, a temperatura do asfalto subiu tanto que ele começou a derreter, criando um cenário bizarro e perigoso. Os moradores, antes tranquilos, começaram a sentir o perigo literal sob seus pés. Plantas morriam, porões se tornavam estufas e o ar se tornava cada vez mais irrespirável. Durante anos, o governo estadual e federal tentou de tudo para conter o incêndio. Foram investidos milhões de dólares em tentativas desesperadas. Escavaram trincheiras enormes para criar barreiras, tentaram inundar as minas com água, injetaram uma mistura de cinzas e cimento para sufocar as chamas. Mas nada funcionou. O fogo era muito profundo, muito extenso, e se movia por caminhos imprevisíveis. Cada tentativa era como tentar apagar um vulcão com um balde de água. O incêndio estava fora de controle, e Centralia estava sentada sobre uma bomba-relógio geológica. O ponto de virada aconteceu em 1981, quando um menino de 12 anos, Todd Domboski, quase foi engolido pela terra. Enquanto brincava no quintal de sua avó, o chão de repente se abriu sob seus pés, revelando um buraco fumegante com mais de 45 metros de profundidade. Por sorte, seu primo conseguiu puxá-lo para fora antes que ele fosse consumido pelo calor e pelos gases tóxicos. Esse incidente chocou o país e deixou claro que a cidade não era mais segura. A partir da década de 1980, ficou evidente que viver em Centralia era insustentável. Em 1984,
o Congresso americano aprovou um financiamento de mais de 42 milhões de dólares para realocar os moradores. A maioria das famílias aceitou a indenização e deixou para trás suas casas, suas memórias e a única vida que conheciam. O êxodo começou. Uma a uma, as casas foram demolidas para evitar que se tornassem um risco ou um abrigo para invasores. As ruas, antes cheias de vida, começaram a ser engolidas pela vegetação e pela fumaça que subia do chão. A cidade começou a desaparecer do mapa, mas, surpreendentemente, nem todos foram embora. Um pequeno grupo de moradores se recusou a abandonar seu lar. Eles lutaram na justiça pelo direito de permanecer, argumentando que suas casas estavam em áreas seguras. Viveram por décadas como os últimos guardiões de uma cidade fantasma, cercados por ruínas e o vapor constante que lembrava o fogo abaixo. A batalha legal durou até 2013, quando finalmente chegaram a um acordo que lhes permitia viver ali até o fim de suas vidas. Hoje, Centralia é uma sombra do que já foi. Restam apenas algumas poucas casas, uma igreja que ainda realiza missas e um cemitério que, curiosamente, parece intocado pelo fogo. As ruas ainda estão lá, mas muitas são becos sem saída, engolidas pela natureza. A famosa Graffiti Highway, um trecho abandonado da Rota 61, que se tornou uma tela a céu aberto para visitantes, foi coberta com terra em 2020 para desencorajar o turismo. Mas o fogo, esse continua. Especialistas estimam que há carvão suficiente sob Centralia para alimentar o incêndio por mais 250 anos. De tempos em tempos, novas fissuras se abrem e a fumaça sobe, um lembrete perpétuo da tragédia que começou com uma simples decisão de queimar lixo. O local se tornou um laboratório a céu aberto para cientistas que estudam incêndios em minas de carvão. Um problema que existe em várias partes do mundo. Centralia é o exemplo mais extremo e duradouro. A cidade fantasma se tornou uma lenda, um lugar que atrai curiosos, caçadores de fantasmas e fotógrafos em busca de cenários pós-apocalípticos. Centralia transcendeu sua própria tragédia para se tornar um ícone da cultura pop e uma lenda urbana viva. A imagem de uma cidade com fumaça subindo do chão e ruas rachadas inspirou diretamente a atmosfera do jogo de terror Silent Hill. Os criadores do jogo visitaram a cidade e ficaram tão impressionados com a paisagem desoladora que a usaram como base para criar o mundo assustador do game. Mas além do terror e da ficção, a história de Centralia é uma poderosa lição sobre o impacto humano no meio ambiente. Ela nos mostra como uma ação aparentemente pequena, impensada, pode desencadear uma catástrofe de proporções inimagináveis, alterando para sempre o destino de uma comunidade inteira. Não há fantasmas ou monstros em Centralia, apenas as consequências de uma combustão química que continua dia após dia, consumindo a cidade por baixo. É um inferno criado pelo homem, alimentado pela natureza. Um testemunho silencioso e fumegante de um erro que nunca pôde ser desfeito. E aí, o que você achou da incrível história de Centralia? Teria coragem de visitar um lugar assim? Conta pra gente aqui nos comentários o que você faria se morasse em uma cidade que queima sob seus pés. Se você curtiu essa viagem no tempo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias.